Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você do Brasil e do mundo. É um prazer ter você aqui de novo no Voltando à Base, aqui no canal Fala Mongaguá. Desde agora, não se esqueça, se inscreva no canal, curte, compartilhe. É um prazer ter você aqui conosco. E para você ter uma ideia do assunto, quanto hoje ele é polêmico, eu vou revelar para você 4 tipos de pessoas que não vão para o céu. Você sabia? Então eu vou mostrar hoje e, obviamente, na Bíblia. Vamos voltar à base, vamos compreender sobre isso. Então já compartilhe aí, já convide as pessoas na sua lista de WhatsApp. Mande aí para todo mundo que você conhece, porque o assunto hoje é super importante, hein? 4 tipos de pessoas que não vão para o céu. Esse é o nosso tema do programa Voltando à Base de hoje. Quem são? Onde vivem? O que fazem as pessoas que não vão para o céu? Nós vamos descobrir agora aqui no Voltando à Base. E, obviamente, como é de costume, para contextualizar tudo que falamos aqui, quero chamar a sua atenção para um fato importante que aconteceu na segunda-feira, um apagão na Europa, né? Começando ali na Espanha, já atingiu Portugal e outros países ali da Europa, um apagão generalizado. E aí você vai me dizer, o que tem a ver o apagão com quem não vai para o céu? Não, tem tudo a ver. Se a gente entrar agora no Google e colocar aí Apocalipse e pesquisar por imagem, você só vai ver imagem de destruição, de guerra, de cavalheiros, aquela coisa toda muito lúdica, né? Que são assuntos que estão aí realmente relatados nas escrituras. Porém, o que eu quero chamar a sua atenção é o Apocalipse, o apagão, quem vai para o céu, porque se nós aqui tratarmos sobre Apocalipse, muito poucas pessoas têm aí um conhecimento prévio, né, para poder tratar do assunto, ou até mesmo para compreender. E às vezes a maioria das pessoas também acabam tratando isso de uma forma bem distante, né, porque já imagina um caos total no mundo, e aí começam as relações com o apagão. Desde muito lá atrás, acho que 2016, 2017, eu tenho falado sobre o Grande Reset, né, anunciado aí pelos donos do mundo, e eu não sei se você viu, né, se aconteceu de você ter a oportunidade de ver as notícias, né, dessa semana, aí, de segunda, de terça-feira. Uma coisa muito interessante, olha só, eu fiz um pequeno recorte aqui da BBC News aqui do Brasil e diz assim, olha, no final de março, a Comissão Europeia propôs que os europeus mantenham em casa kits de sobrevivência para 72 horas, como medicamentos, lanterna, pilhas, alimentos e dinheiro. Isso aqui é uma matéria que saiu na terça-feira no site da BBC News Brasil. Aí ele continua aqui trazendo alguns relatos de pessoas que moram lá, dizendo o seguinte, olha, esse apagão, entre aspas, esse apagão aconteceu poucas semanas depois de a União Europeia mandar todo mundo comprar um kit guerra aqui na Europa. Tem muita gente assustada, afirmou Nina Alves, de Barcelona. Um outro comentário. Abre aspas, há um tempo atrás, o governo nos alertou a fazer kits de emergências para 72 horas de reclusão e todos nós estamos pensando sobre isso agora. Fecha aspas, contou Laura Diniz, que vive no Porto. Então nós temos aí relatos de 2 pessoas, uma da Espanha, uma de Portugal, que trataram um assunto, né, interessante, que foi o apagão. Para quem não sabe, se você de repente não teve a oportunidade de ver, tivemos um apagão enorme na Europa. E aí, né, apareceu lá na Jovem Pan News, lá no programa Pânico, na Jovem Pan, junto com o Emílio Zurita, eles ligaram para o Sérgio Sacani, que trouxe algumas informações sobre as possíveis causas deste apagão, né? E ele colocou uma situação assim, relacionando o calor, a ressonância dos cabos de alta tensão, sabe? Coisas assim que são totalmente assim, desconectadas da realidade, embora, né, seja um cientista. Então muita gente às vezes fala, mas a ciência... Então a gente precisa entender o que é a boa ciência. Qual é a boa ciência? Aquela que fala a verdade, aquela que é real, aquela que faz sentido. Por que eu estou apontando isso daqui? Porque hoje já se discute, embora descartem, né, a possibilidade de um ataque cibernético. E agora não é um ataque e tal. Então a agência, salvo engano, é a Red,
que é a empresa que trabalha com energia, fornece energia lá na Espanha, ela comentou que não foi um ataque cibernético, não foi uma questão climática, mas que foi talvez uma sobretensão, uma subtensão na rede, que não se sabe ainda. Fato é que o tal do apagão aconteceu, né? Fato é que aquilo que talvez eles estivessem, eles que eu digo são, eu estou dizendo, eu estou me referindo aqui ao sistema, estou me referindo aos donos do mundo. Essas pessoas, elas alertaram os seus moradores, né? Causou um espanto em muita gente, porque a gente sempre relaciona isso com a questão do fim do mundo, ou a questão, né, de ser a conspiração do fim do mundo, né? Chamam aí esses grupos que falam dessas coisas de conspiracionistas, né? Enfim, o que a gente tem são os fatos. O que nós temos? Os fatos. E os fatos apontam para uma condição que talvez possa ser coincidência, mas é também uma incrível coincidência, onde a União Europeia, ela pede, ela solicita, ela orienta que os cidadãos europeus, né, tenham lá os seus kits de sobrevivência, contendo radinho, contendo pilha para esses rádios, lanternas, alimentos enlatados, não é? E aí, de repente, né, um mês depois, 2 meses depois, acontece de ter aí o primeiro apagão. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver. Eu não vou falar que hoje não é o tema do programa, nós vamos recapitular aqui, né? Hoje nós vamos falar de 4 tipos de pessoas que não vão ao céu. Mas olha que interessante, por que eu estou falando disso? Porque isso tudo aponta, né, para o grande reset, ou The Great Reset. Se você quiser procurar no Google aí, né, o Correio Brasiliense fez uma matéria sobre isso em 2020, eu tenho guardada lá em casa, eu devo até trazer aqui talvez na próxima semana. Fato é, tudo isso aponta para, de fato, um grande reset, isso tudo aponta para condições globais, né? Essa questão do Donald Trump em relação a aumentar as taxas de importação para os Estados Unidos, isso balançou a economia mundial. E lá, né, na matéria do grande reset, que precisa, segundo eles, existir esse grande reset de economia, enfim, existe ali uma série de orientações, né, e posicionamentos que apontam exatamente para o que a gente está vivendo agora. E aí o que isso tudo tem a ver com 4 tipos de pessoas que não vão ao céu? Querido, talvez você tenha encarado, principalmente no Brasil, as igrejas evangélicas como instituições, talvez falidas. Eu vi uma reportagem um dia desses que a igreja evangélica parece que é a 7ª instituição aí em relação à questão de credibilidade. Quer dizer, a credibilidade está lá embaixo, e é verdade. Muita gente trata tudo como religião, né? É só uma religião, é só ter uma religião para crer, é só levar a vida, né? Como lá na música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então as pessoas vão deixando a vida levar e acontecer, porém, aquilo que nós estamos levantando, aquilo que tem conexão com as escrituras no Apocalipse, estão acontecendo e estão debaixo dos nossos olhos. Por isso, hoje, a preocupação de trazer para você 4 tipos de pessoas que não estarão na cidade de Deus, na Nova Jerusalém. Talvez você nem tenha conseguido ou tenha tido a oportunidade de ouvir sobre isso, porque geralmente quando as pessoas falam para você de Apocalipse, elas vão falar de catástrofe, de guerra, de fome, mas elas não falam do dia a dia. E o que é importante? Voltarmos à base. Quando nós estamos voltando à base, nós podemos colocar os pensamentos em ordem, organizar a nossa vida, os pensamentos, e é isso que eu quero hoje compartilhar com você. Por isso fiz essa grande introdução aqui, para a gente poder conectar as escrituras ao mundo real, né? Por quê? Porque estão acontecendo coisas, está acontecendo diante dos nossos olhos e muitos ainda preferem não enxergar, né? Como dizia o velho ditado, né? Pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, tudo está revelado, tudo está diante dos nossos olhos e eu quero compartilhar com você, quero chamar a sua atenção para que você possa aqui, junto comigo, compreender um pouco melhor, né, desses 4 tipos de pessoas que não vão ao céu. Se de repente for interessante para você, eu tenho certeza que vai fazer todo sentido você saber disso. Então vamos lá. Obviamente, né, como a gente sempre faz aqui no Voltando à Base, a nossa base é as Escrituras, e nós vamos utilizar das Escrituras lá no livro de Apocalipse, no Apocalipse 22, vale a pena você ler o Apocalipse inteiro, o capítulo 22 pelo menos, para entender um pouco melhor do assunto que vamos tratar aqui, e o tempo, né, não nos permite expor toda a Escritura aqui, mas eu tenho certeza que se você ler em casa aí o Apocalipse 22, registra aí, anota aí, para você não esquecer.
e você ler mais tarde. Mas ali Jesus ele vai falar com João, né, que escreveu o Apocalipse, ele vai apresentar sobre a cidade, a Nova Jerusalém, ele vai dizer, olha, quem são os que vão morar comigo, os que não vão, os que vão entrar na cidade eterna e os que não vão. E aí é deste texto que eu estou extraindo um grupo aqui de pessoas, de pelo menos 4 categorias, ou de praticantes, de pessoas aí, de costumes aqui, que não vão estar na cidade santa, na Nova Jerusalém prometida por Jesus, ok? Vamos ao texto, então. O texto é Apocalipse 22, eu vou começar no verso 7, depois o 13, só para contextualizar, para você entender quem é que disse isso, ou quem ditou estas coisas para serem escritas. Diz assim no verso 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quem estava dizendo isso, narrando isso, era Jesus. Então ele estava dizendo, olha, em breve eu venho. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, não é só para a gente ter ali anotado, não é só para ter a Bíblia, né, em cima da cabeceira, ou em cima, como fazia antigamente, né, ou era no criado mudo, ou era em cima da cabeceira, ou até aí uma estante, esqueci um móvel que as pessoas colocam a Bíblia lá. Mas, assim, as pessoas às vezes tinham a Bíblia ali como uma espécie de amuleto, algo do tipo. E aí Jesus continua dizendo no 13 o seguinte, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E aí ele vai para o 15 dizendo quem são as pessoas que vão ficar de fora. E aqui é que eu quero chamar a sua atenção. Você não pode perder. E obviamente eu quero que você se identifique, né, que você possa perceber se de repente você faz parte desses grupos ou não. E tem mais, no próximo programa também devo trazer um outro grupo. Mas hoje Jesus está dizendo, olha, verso 15, ficarão de fora os cães. E alguém menos avisado, de repente, vai pensar, o que os cãezinhos têm a ver com isso, né? Não vai ter bichinho lá? Não tem nada a ver com os cães, literais, né? O que nós precisamos entender aqui, o contexto, é o que eram os cães àquela época. Os cães eram animais que estavam lá à volta das cidades e que comiam carniça, comiam restos de alimento, né? E, enfim, era um problema para a cidade local. Você vai ver que lá em Filipenses 3, verso 2, o apóstolo Paulo também dá uma dica aqui de que cães não está relacionado a animais, mas a pessoas, a comportamento. Ele diz o seguinte, olha, no Filipenses 3, verso 2, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então os cães aí era algum tipo de pessoa que praticava o mal, pessoas que praticavam a falsa religião, né? E estavam ali tentando enganar as pessoas na igreja, né, que havia ali em Filipe. Então, é muito importante a gente compreender, né, o que diz a Escritura. Então, quem são os cães, né? Os cães são as pessoas más, as pessoas que vivem uma falsa religião ou que tentam enganar as outras dentro dessa questão de religião. Então, o primeiro grupo de pessoas que não vai entrar no reino de Deus, que vai ficar de fora da cidade santa, são os cães. Ok, pessoal? Temos ainda um segundo e não menos importante grupo que também vai ficar de fora e prestem atenção. Antes que eu diga sobre o grupo, eu quero que você entenda uma coisa. Nosso papo aqui não é sobre religião. Nosso papo aqui é sobre as Escrituras. E o que elas dizem? Ficarão de fora da cidade de Jerusalém os cães e o segundo grupo, os que praticam a feitiçaria. Olha só que interessante, né? Então, as Escrituras aqui, elas trazem, elas alertam, né, todos aqueles que além sobre aqueles que não entrarão, né, na cidade santa. Então, no primeiro lugar, nós temos os cães. Segundo lugar, nós temos aqueles que praticam a feitiçaria. E mais uma vez, eu quero pontuar aqui que eu estou lendo as Escrituras, está em qualquer Bíblia no livro do Apocalipse. Mas é óbvio, é claro, muita gente não a lê, muitas igrejas não pregam.
E hoje, num tempo, né, de tanta questão em relação ao respeito a todas as religiões e, obviamente, também às protestantes, nós temos a liberdade de ler as escrituras, uma liberdade, né, resguardado, né, pela legislação, que nós podemos ler as escrituras. Então, eu quero dizer que não estamos aqui tratando de religiões, não quero ofender nenhuma outra religião, mas eu preciso compartilhar com você que aqueles que praticam feitiçaria não estarão na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, não estarão, né, com Jesus na eternidade, né? Então isso aqui é muito importante também nós entendermos aqui para compreender, né, sobre os 4 grupos de pessoas ou tipos de pessoas que não estarão, né, dentro da Cidade Santa de Nova Jerusalém. Por que eu estou dizendo isso hoje? Porque nós estamos vendo a cada dia, a passos largos, as questões que estão acontecendo, as circunstâncias que estão acontecendo no mundo, né? A cada dia, cada semana você tem uma novidade e isso está se apressando, né? Eu convido você a fazer uma relação aí, a buscar um pouco mais de informação sobre o Grande Reset, sobre a Agenda Global 2020-2030. Você vai ver que muitas das coisas que a gente fala aqui, que eu falei com o professor Ricardo Felício, quando esteve conosco aqui no Voltando à Base, sobre os donos do mundo, a gente tratou, né, desses pontos. Então, são muito importantes e eu quero ajudar você a entender quem são aqueles que ficam de fora para, obviamente, você poder aí reestruturar a sua vida e fazer parte deste grupo que vai estar com Cristo na Nova Jerusalém, ok, pessoal? Então, continuando aí, ainda no verso 15, me dê um segundo para eu tomar uma água. Nós vamos agora para o terceiro tipo de pessoa que não vai entrar no reino de Deus. E eu gostaria aqui de ter bem mais tempo para eu poder ler muito mais os textos aqui para mostrar para você. Porém, como sabemos que não é possível, eu vou deixar as referências para que você busque aí na sua Bíblia e você leia, até para que não haja nenhum tipo de julgamento no sentido de o pastor está trazendo alguma doutrina, é o pensamento da igreja dele, enfim, nada com religião, mas obviamente voltando à base das escrituras, à Bíblia, ok? Então, primeiro, quem ficarão de fora da cidade de Jerusalém? Os cães e os que praticam a feitiçaria. Terceiro grupo de pessoas que não herdarão o reino de Deus: aqueles que cometem imoralidade sexual. Esse aqui é fantástico. Por quê? Porque talvez você vai dizer assim, ó, eu não tenho nada a ver com os cães, né? Eu não tenho nada a ver com feitiçaria. Mas será que não tem nada a ver, né, com a questão da imoralidade sexual? Então, assim, são mais de 10 grupos, né, que estão envolvidos biblicamente o que é imoralidade sexual. E eu vou trazer aqui pelo menos 4 pontos, né, que eu tenho certeza que muita gente faz parte desse grupo que comete moralidade sexual e às vezes nem sabe, né? Por que não sabe? Porque acha normal, né? Acha que tá tudo bem, acha que isso não tem conexão com a vida e que cada um tem que viver a liberdade que quer. E eu também não tô aqui para dizer que você tem que pensar diferente. Eu só tô aqui para te mostrar a Bíblia e voltar à base. Olha só, os que cometem imoralidades sexuais, primeira delas, adultério. Tem muita gente que acha que o adultério não tem problema, né? É só um adultério, é só uma traição, é só um negocinho ali. Mas olha só, relação sexual fora do casamento com alguém casado. Isso está tratado lá no livro de Provérbios 6:32 e também no livro de Romanos 2:22. Vale muito a pena, né? Então, assim, eu espero que você seja uma pessoa que não é adúltera ou que não comete adultério, que não participa de adultério. Às vezes você não é casado, não é casada, mas relaciona-se com pessoas casadas. Você está praticando adultério. Segundo as Escrituras, você que pratica o adultério não estará com Cristo na eternidade. Por quê? É um tipo de imoralidade sexual. Tá bom para você? O negócio é sério, não é? E aí, como eu disse no início, se a gente for falar de Apocalipse sem conectar à vida real, não faz sentido nenhum. Então, hoje o objetivo é trazer aqui para você pontos importantes que são tratados no Apocalipse e que tem total conexão com a sua vida. Que é mais um tipo de pessoa mais um tipo de atividade sexual que a Bíblia engloba em imoralidade sexual, a prostituição. A prostituição. Olha só. Relação sexual em troca de benefício pessoal ou valor financeiro.
Tem gente que acha que a prostituição, né, é só por causa do dinheiro, né? Mas quantas pessoas não se prostituem por causa de casa, por conta de questão de ascensão social, né, de posição enfim, na sociedade como um todo? Quantas pessoas não se prostituem, né, por conta de favores, não é? E aí às vezes, não, mas eu não me prostituo, né? A prostituta é aquela que cobra um dinheiro. Na verdade, não. As escrituras tratam aqui deste assunto que um tipo de imoralidade sexual é a prostituição, é aquela onde alguém, né, faz sexo em troca de algum favor, algum benefício ou de algum valor financeiro, né? Será que a gente não conhece alguém que de repente está nessa condição? Vale a pena você informar essa pessoa para que ela possa despertar, sair deste momento de prostituição, né? Hoje, como não está na moda, né? A gente está vendo aí na internet mudar o nome de prostituição para trabalho em inglês, né? Então, assim, é interessante porque o pessoal faz isso por quê? Para poder tornar menos pesado, para ter menos sentimento de culpa. E aí a gente vê a qualquer momento no Instagram até mulheres casadas trabalhando nesse tipo de situação, né? Homens, casais, enfim. E aí a gente vai mudando o nome para trazer menos peso, porque se a gente falar que é prostituição, aí vão agredir, vão falar, vão dizer que é fundamentalismo religioso. Mas quando a gente trata isso de uma maneira, né, eu vou minimizar os efeitos alterando o nome. Então eu não vou chamar de prostituição, eu vou chamar de trabalho, né, utilizando a língua inglesa, para poder, né, normalizar e haver uma aceitação, né? A gente tira um pouco do peso do que é a prática, porém, a Bíblia está dizendo, para você que pratica imoralidade sexual dentro do campo da prostituição, você não vai estar no reino de Deus. Se para você estiver tudo bem, ok, manda bala no processo. Agora, se houver algum tipo de pensamento em relação a onde você vai passar a eternidade, convido você a deixar a prostituição. Outro tipo de imoralidade sexual registrada nas Escrituras: estupro, relação sexual sem o consentimento de outra pessoa. Não pode, não deve. Imoralidade sexual. E mais uma que também hoje, né, a gente tem um grande grupo de pessoas aqui e eu não estou condenando as pessoas, eu só estou lendo a Escritura, dizendo o que a Bíblia diz sobre tipos de pessoas que não vão herdar o reino dos céus. As que praticam imoralidade sexual. Dentro disso, uma das atividades sexuais imorais que a Bíblia relata é a homossexualidade. Isso está tratado lá no livro de Romanos 1, 27 e também no livro de 1 Coríntios 6, 9. Isso aqui é um tema bastante delicado, né? Porque sempre que se trata desse tema aqui, hoje, tantas igrejas, né? São templos religiosos que consideram-se inclusivos, onde adotam, né, a prática homossexual como tranquila, correta e absolutamente aceitável. Eu não estou aqui julgando que não seja, só estou tratando aqui de que existe. E nós temos um outro grupo de igrejas, de religiosos, de pastores que se posicionam contra, e a gente vê um debate bíblico muitas vezes sobre isso, com pessoas afirmando nas escrituras de que é natural, normal a relação entre dois do mesmo sexo, né? Sendo que a discussão aqui já é extremamente exaustiva, a gente já sabe, né, que iguais não reproduzem biologicamente, que isso não ocorre, então não dá para chamar de casal, pode chamar de união, mas não de casamento. Mas tudo bem. Fato é que uns se posicionam contra e outros a favor, e geralmente os que são a favor se baseiam lá em Levíticos, e também os que são contra, também Levíticos, né? Mas é lá no Antigo Testamento, um livro da lei, que trata de pontos específicos sobre a lei. Então eu nem abordei esses textos bíblicos, mas outros aqui no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo estava aí, né? Tanto na carta de Romanos quanto na carta de Coríntios, tratando o assunto da homossexualidade, até mesmo com aqueles que estavam, né, participando da igreja. Paulo ali organizando e ensinando, né, a sociedade como se portar, como deveria ou não viver as suas vidas particulares. Isso é muito importante. Tem gente que às vezes tem uma religião, né, e aí ela pratica a religião no momento do culto, e ela faz lá o culto, e eu não estou falando aqui do evangélico, do cristão, do protestante, eu estou dizendo no geral. A pessoa muitas vezes ela realiza as atividades espirituais ou religiosas, né, no culto, seja lá onde ela pratica a sua religião, mas quando sai, aí ela tem uma outra vida e diz, a igreja não tem nada a ver com a minha vida, a Bíblia não tem nada a ver com a minha vida, né? Isso é um grande engano também, né? Um grande engodo, porque o apóstolo Paulo aí no Novo Testamento, o maior problema dele aí, talvez seja na igreja de Corinto,
onde ele organiza moralmente, eticamente, né, socialmente a igreja. Então é um negócio extraordinário, vale a pena você compreender isso também, né, e é muito bom. Ok, pessoal? Então, o terceiro tipo de pessoa é esse que pratica aí a imoralidade sexual. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras, hein? Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para esclarecer e para voltar à base. E voltando à base, nós vamos caminhando em frente. Ok, pessoal? E o que mais? Um outro grupo importante aqui, né? O grupo dos assassinos. Olha só que interessante. As pessoas hoje, né? Estava ouvindo hoje ainda, também numa rádio de notícias. Agora eu não me lembro o nome, mas é alguém responsável pela segurança pública em São Paulo. E ele, acho que, salvo engano, alguém do DEIC, que estava tratando da questão do quanto hoje, né, os meliantes perderam respeito à vida. Ele estava ressaltando que houve uma diminuição nos roubos de celulares, roubo e furto de celular, e aumentou, né, o roubo e furto de alianças e adornos de ouro ou pedras preciosas. Por quê? Porque foi feita uma repressão em relação a esse tipo de crime, né? E agora os meliantes aí estão voltando para outras áreas. E aí ele estava alertando, né, para o grande problema, o grande perigo. Por quê? Porque o meliante, ele não tem um mínimo de consideração e de respeito pela vida. Então eles matam mesmo, né? Então assim, matou, matei, vai ter pena de morte, não vai ter, vai ser preso, vai ser solto. Então, olha só, a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino dos céus. Então, é um outro grupo de pessoa muito importante, está lá no Apocalipse, e muita gente se preocupa com o Apocalipse, né, das grandes guerras mundiais, né, da fome mundial, das pestes mundiais, e pouquíssimo relaciona, né, o assassino que está no Apocalipse, né, em relação à vida do cotidiano que levamos. Então, quero chamar a sua atenção para que a gente possa entender mais este grupo aqui, que não herdará o reino dos céus, não estará com Cristo na eternidade, ok? E eu quero corrigir aqui o tema do programa, porque eu disse que são 4 tipos de pessoas, na verdade são 5. E eu me enganei ali, coloquei 4, mas são 5. Então nós falamos dos cães, nós falamos da feitiçaria, dos que praticam a feitiçaria, dos que cometem imoralidade sexual, dos assassinos. Tem mais um, não são nem 5, são 6 grupos. Vamos lá, 5º grupo, os idólatras, né? Outro assunto também exaustivamente aqui, tratado no Voltando à Base, aqui no canal Fala Mongaguá. Tem um programa no canal Voltando à Base, depois você procura lá no YouTube, Voltando à Base. A gente tem um programa lá que tem uma capa que está escrito assim, a idolatria e as escrituras. E aprenda o que é idolatria. Então, idolatria é prática, o ato de cultuar alguém. Idolatria é amor exagerado, né, sobre algo ou objeto, enfim. Então, o objeto de idolatria, muitas vezes, nos dias atuais, ele é relacionado, principalmente no Brasil, que é um país predominantemente evangélico ou cristão, entre aspas, bem entre aspas mesmo, porque, na verdade, professam o cristianismo, mas vivem o evangeliquismo. Mas esse é assunto para um outro programa. Mas, fundamentalmente, por conta desse cenário, né, em cima do cristianismo, as pessoas aí relacionam muito o catolicismo e o protestantismo, e aí atribui-se aos católicos a questão da idolatria, por conta das imagens de escultura. Porém, né, tudo aquilo que toma no seu coração um lugar de primazia, vem acima de Deus, e você vai dizer que não, né, mas vem, a gente sabe que vem, né? Só você ver no que você mais pensa durante o seu dia, a sua vida, né? Muita gente pensa, por exemplo, na esposa, ou no filho, ou na família, ou na igreja, ou no santo A e santo B, ou no futebol, né? Tem gente, haja vista o tanto de tempo, nós já tratamos aqui também do futebol, haja vista o quanto de tempo você perde com o futebol e o quanto de tempo você investe com Cristo, né? Em escrever, em entender as escrituras e tudo mais. Então, o que eu estou dizendo? A gente tem um coração idólatra, né? As pessoas geralmente elas idolatram, elas têm um desejo, um carinho, um amor especial por alguma coisa, que pode ser o time de futebol,
pode ser um hobby, né? Algo que toma aí a soberania do seu coração, a primazia do seu coração. Isso tudo é idolatria, né? Sem contar os deuses imaginários, né? O que são os deuses imaginários? Deuses imaginários são aqueles deuses que você cria e você ora, fala com ele e tá tudo bem. É um Deus que não te incomoda, é um Deus que não fala para você que é pecado a idolatria, é um Deus que não fala para você que é pecado a imoralidade sexual, é um Deus que não fala que é pecado para você ser um falso religioso. Esse Deus que você criou, na verdade, ele é uma idolatria. É um Deus que é na verdade, um amigo imaginário que você criou, é um Deus que te obedece, é um Deus que ele está debaixo das tuas ordens, dos teus pensamentos, né? É aquele que não condena a tua consciência. Quantas pessoas não dizem, minha consciência não me condena, né? Eu já falei com Deus, ou até usam aquele jargão, né? Aquele jargão da falta de comunhão, de convivência, de relacionamento com Deus, aquele jargão que é conhecido pelo Deus sabe, né? Então, quer dizer, quando você aborda algum tipo de tema bíblico, né? E as pessoas dizem, mas eu não concordo com o senhor que está falando, esse negócio dos cães, da idolatria, eu não concordo, e Deus sabe o que eu faço. É verdade, mas esse aí não é Deus, esse é o seu amigo imaginário que você criou para aliviar a tua consciência, né? Para que você viva de maneira tranquila e em paz e sem dar satisfação ou sem se relacionar com o Deus verdadeiro, né? Então, idolatria é tudo aquilo, né, que toma o lugar de Deus no meu coração. É aquilo que eu tenho um desejo maior, que eu tenho uma entrega maior. Isso acaba aí muitas vezes se tornando idolatria. Então, nós temos agora 5 tipos de pessoas que não herdarão o reino de Deus, os idólatras inclusive. Seja qual for o tipo de idolatria desenvolvida, não importa o tipo de idolatria, o que importa é que, seja de uma forma ou de outra, sendo idolatria, eu tenho uma notícia para te dar. Você provavelmente não é um cidadão dos céus. Ok, pessoal? E, não menos importante, e esse também tem uma conexão muito, mas muito real e muito comum no dia a dia. A gente vê programas, né? Outro dia eu estava vendo também uma pesquisa. Eu não gosto de ficar falando de pesquisa, sem trazer os dados aqui, mas se eu for também guardar na mente todo tipo de pesquisa que eu leio e gravar a fonte, vou ter bastante trabalho. Mas olha só, outro dia eu estava ouvindo uma entrevista, uma pesquisa no rádio sobre as pessoas que mentem, né? E as pessoas, elas admitem lá, parece que 70% das pessoas admitem que elas mentem pelo menos uma vez durante o dia. Ufa, isso é muita coisa. Então aquilo que muitas vezes parece uma mentirinha, sabe, um negocinho simples, um negocinho meio sem importância, e está relacionado aqui nos tipos de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Tá bom para você? Olha só que interessante. Além dos 5 já lidos, todas as pessoas que amam e praticam a mentira. Olha só que interessante, né? Então assim, quantas vezes você mentiu hoje? Talvez você olhou aqui, chegou até o final, falou assim, poxa, estava ileso, né? Eu estava bem, porque eu não me considero um cão, eu não me considero feiticeiro, eu não me considero um imoral sexualmente, eu não me considero assassino e muito menos idólatra. Mas às vezes você é aquele que mente. E a Bíblia diz que todos aqueles que mentem e cometem a mentira e amam a mentira não herdarão ao reino dos céus. Então fica aqui a dica para você que está acostumado a mentir, você que mente, né? Tem gente que mente porque quer, mente sem querer, tem gente que mente tanto que nem sabe mais realmente qual é a sua verdade. E aí a gente tem um outro texto na Bíblia, inclusive, né, que diz o seguinte, né, que o pai da mentira é o diabo. Então o João vai falar isso no seu livro, no Evangelho de João, né, que ele até chama as pessoas e fala assim, olha, vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem igual aquele, né, que vocês têm por pai. Por quê? Porque a mentira é algo grave. E diante de tudo isso aqui que estamos falando, todas essas características, esses tipos de pessoas aqui que praticam essas atividades, né? Às vezes a gente vai olhar delas o menor problema. Qual o problema? O problema é que a gente não se identifica com esse grupo, nem com aquele, e às vezes a gente é um mentiroso. E o mentiroso não herdará o reino de Deus. Ok, pessoal?
Isso é um negócio interessante, né? E olha só, quem disse essas coisas? Ainda no livro de Apocalipse, capítulo 22, eu li o 7 no início, eu li o 13, nós estamos falando desses 6 grupos de pessoas só no capítulo 15. Agora eu vou ler o 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Então, a igreja precisa compartilhar, vivenciar esta palavra, né, com as pessoas, a fim de que entendemos, que possamos entender, na verdade, que aquilo que o sistema está propondo, e ele está propondo assim, sabe, fazendo testes. O sistema disse, olha, guardem coisas e que vocês possam suportar 3 dias, né, sem abastecimento de água ou luz. E 1 mês ou 2 depois disso, né, houve aí um grande apagão na Europa. Então eles não estão para brincadeira. O apocalipse de verdade se aproxima. Jesus verdadeiramente está voltando. E ele disse, eis que venho em breve. Ele disse, eu enviei para vocês terem o testemunho destas coisas. Então, mais uma vez eu vou te pedir aqui, se este conteúdo é importante, foi importante, isso aqui esclareceu você, abriu a tua mente, se você conhece pessoas que fazem parte destes grupos, compartilhe este vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas possível, com o intuito não de condenar ou julgar ninguém, mas de abrir os olhos e dizer, olha, a Bíblia está dizendo isso, e quem disse foi Jesus. Jesus alertou sobre esse tipo de pessoa que não estará com ele na eternidade. E o que nós queremos como igreja de Cristo é que você se converta dos seus caminhos, se renda a Jesus e o tenha como Senhor e Salvador da sua vida. Que você se apaixone pela pessoa de Cristo, que você seja um verdadeiro adorador do Senhor, que você se relacione com Jesus todos os dias, que Ele seja tudo o que preenche o teu coração, que Ele seja de fato o princípio e o fim da sua vida, a coisa mais importante, além do pai, da mãe, da esposa, dos filhos, que Ele possa tomar totalmente o teu ser, que você possa totalmente estar conectado a Ele, porque assim nós vamos ter a certeza de que, sendo um seguidor de Cristo, nós estaremos com Ele em toda a eternidade. Nós temos uma vida, e essa vida Deus nos deu, não foi para viver, não foi para, como diz, né, nos carros aí, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Não foi. Deus nos deu a vida para que nós entendêssemos o propósito dele e para que nós pudéssemos definir a questão da eternidade. Nós só estamos aqui nessa vida para entender sobre Cristo, entender estas coisas, abandonar aquilo que não agrada ao Senhor e que nós possamos decidir onde nós vamos passar a eternidade. E fica aqui o meu convite para que você possa ser daquele grupo que vai morar com Deus, aqueles que são os felizes que guardam as palavras desta profecia. Ok, pessoal? Então foram aí 6 tipos de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Quero compartilhar isso com você, que você possa compartilhar com o maior número de pessoas possível e que possa haver conversão e que nós possamos não lotar as igrejas evangélicas, mas que nós possamos verdadeiramente povoar o céu. Esse é o nosso objetivo, pregando as Escrituras e compartilhando as verdades de Cristo. Ok? Então fica aí a minha dica de hoje para você. Este foi o nosso Voltando à Base de hoje e espero que você seja edificado por essas palavras e que você possa crescer e avançar em Cristo, em nome de Jesus, ok? Fica aí o meu grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de entrar lá no perfil do Instagram, o @PR Marcos Fracácio. Siga a gente lá no Instagram, né? Participe, interaja, compartilhe, né? Mande perguntas, sugestões de programa, compartilhe conosco, interaja com a nossa página no Instagram, isso é muito bom, né? Compartilhe também com as pessoas que você conhece, tá certo? E mais uma vez foi um grande prazer, agradeço e louvo a Deus por estar aqui mais uma vez com você e o meu abraço e até breve, se Jesus não voltar, e até lá!